Campina Grande, terça-feira, 30 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia da Saúde, o Dia da Saudade, o Dia Nacional da História de Revistas de Quadrinhos, Dia da Não Violência e também o dia do lançamento do primeiro satélite. Mas eu quero chamar a sua atenção principalmente para o dia em que hoje comemoramos da não violência. E quando paramos ou ouvimos algo sobre violência, nós vemos que a violência está em todo lugar. A violência está dentro do lar. Quando o esposo espanca a esposa ou quando os filhos se rebelam contra os seus pais, a violência está dentro da nossa casa. Possivelmente eu esteja falando a famílias que você há de convir que a violência está na sua família. Mas a violência também está na escola, lugar onde nós sabemos que todos quantos frequentam bancos de escolas estão ali para serem educados. Mas quanta violência tem sido praticada nas escolas? Alunos se rebelam contra professores, chutam professores, batem professores e chegam até a atentar contra a vida de seus coleguinhas. A violência está também nas ruas. Quantos que estão assaltando, estão roubando celulares, assaltando pessoas, muitas vezes para usar aquele produto roubado com as drogas. A violência está no trânsito também. Quantos têm sido mortos, quantos acidentes automobilísticos por falta da prudência, quantos que estão dirigindo seus automóveis alcoolizados, drogados, causando violência contra famílias que às vezes não esperavam que aquele passeio, aquela viagem, todos seriam ceifados. A violência está em toda parte. Está na escola, está em casa, está no trânsito. E nesse dia da não violência, nós fazemos um apelo para que todos que estão conosco contribuam para que você seja alguém que esteja lutando para minimizar, para diminuir a violência. Você pode fazer a sua parte. Por exemplo, você que é motorista, que dirige o seu automóvel, há um slogan que se lê nas placas, nas BRs, onde diz o seguinte: não faça do seu automóvel uma arma, a vítima pode ser você. Então, nesse dia da não violência, nós fazemos um apelo para que todos quantos puderem fazer a sua parte, possamos contribuir para que haja paz no trânsito, para que haja paz na família, para que haja paz na escola, para que haja paz na cidade. Faça a sua parte nesse dia da não violência. Essa é a informação, esse é o recadinho que nós deixamos para aqueles que estão participando conosco do programa Opção para a Vida. Quero deixá-los com o cantor e pastor Feliciano Amaral. Jesus quer entrar hoje em seu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te o perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo aceitar? Se abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão para contigo habitar.
e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender. Basta lembrar o Salmo 139, Salmo 139, que é meu salmo predileto. Nesse salmo, nos versículos de 1 a 6, descreve a onipresença, a onipotência, a onisciência desse Deus. Esses são atributos de Deus, os quais Davi descreve por conhecimento pessoal, por experiência com Deus. Não é que ele apenas ouviu, mas é que ele passou a... Vou citar aqui um dos exemplos. Davi cometeu um crime, cometeu adultério, cometeu um crime, uma coisa errada para cobrir outro erro. E ele crentezinho que deu certo, mas não estava certo. Aí Deus usa o profeta Natã, chega para ele, conta aquela história e diz, e quando Davi revoltado, diz: esse homem é digno de morte, esse homem é você. Foi você que fez isso. Deus tinha revelado. Então, por experiência, Davi ele teve muitas, incontáveis, inúmeras experiências. Então ele passou a entender que esse Deus, ele é vivo, amém? Ele é presente, ele é onisciente, ele é onipotente. Esses são os atributos mais, podemos dizer, compreensível diante daquilo que nós fazemos e do que nós cremos. Então essas foram as conclusões que Davi alcançou por experiência. E é por isso que ele diz: antes que as palavras cheguem nos meus lábios, tu já sabes o que é que eu ia proferir. Tu conheces os meus pensamentos, me cerca por trás e por diante. Tu conheces quando eu me sento, quando eu me levanto. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Tu me viste ainda com a substância, eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Estava sendo formado no ventre da minha mãe. Todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Se eu subir além dos céus, tu estás. Se eu tomar as asas e for no mais profundo dos oceanos, até lá a tua mão me susterá e tua destra me guiará. Então não tem como você se esconder de Deus. Não tem. E é por isso que o escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 4, versos 12 e 13, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Estou me lembrando aqui de uma aula que a gente teve no seminário, e eu guardo lembro essas coisas, não consigo esquecê-las. E aí ele dizia, um dos professores nossos dizia, que muitos não querem admitir a existência de Deus, porque no conhecimento que tem acerca desse Deus, é como se ele tivesse que puxar o freio de mão para não continuar descendo a ladeira do pecado para o inferno. Por isso que ele não quer admitir. Aí, não, Deus, esse Deus eu não creio desse jeito não. Então a voz de Deus fala aos nossos corações, à nossa consciência, quando erramos e quando pecamos. Embora ele fale no silêncio do nosso coração, na mente, nos pensamentos. E aí, quando isso acontece, qual é a nossa reação? Quando ele fala no silêncio do nosso coração, da nossa mente, nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos. Essa é uma ação de Deus no coração daqueles que estão querendo realmente desfrutar do conhecimento a seu respeito. Isso aconteceu comigo quando eu me converti, isso aconteceu com você. Eu me lembro bem, na noite que eu me converti,
lá em Natal, numa igreja presbiteriana. Na hora que o pastor fez o apelo, eu fui à frente. Vocês precisavam ver o estado em que eu me encontrava. Eu chorava e urrava, arrependido dos meus pecados. Chorava e urrava. Foi como se fosse uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. E eu não sei explicar como aquilo aconteceu. Chorei muito, muito mesmo. Era um choro gostoso de contrição, de arrependimento, de quebrantamento. Então, a palavra de Deus, ela produziu esse efeito no meu coração, porque a Bíblia também nos diz que quando você abre o seu coração para crer nas veracidades do Evangelho, é o agir de Deus que está promovendo isso no seu coração e no meu coração. Bom, então, partindo dessas premissas, nós vamos agora ver sobre esses atributos incomunicáveis. Antes, embora esse Deus seja soberano, absoluto, grandiosamente majestoso, no Salmo 86, versículo 15, ele declara: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. E eu estava meditando por que Deus é sofredor, como eu disse a princípio. A característica principal de Deus é ser simples, e aqui o salmista, nesse Salmo 86, versículo 15, descreve que Deus é sofredor. Por quê? Porque, embora seja tudo isso que vocês acabaram de ouvir, os homens não querem admitir, os homens não querem dar atenção, os homens se tornam, com seus corações se tornam endurecidos, empedernidos, e eles não querem conversa com esse Deus. Então ele sofre, porque ele diz: como é que eu, que sou o autor de tudo que esse povo desfruta, inclusive a própria criatura, o homem, conforme foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, ele não quer conversa comigo? Isso deixa Deus triste. Esse é um sentimento que o salmista Davi descreve aqui. Pois os homens não consideram como Deus, são ingratos, blasfemos. Lá em Romanos 1, 21, eu já citei para vocês que Paulo, escrevendo aos Romanos 1, 21, ele fala exatamente esse pensamento divino. Ele diz aqui: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deus fica triste. É como se fosse um aluno que está numa sala de aula, sentado, se está concentrado, ouvindo todo o conhecimento, toda a formação que o professor está passando. Ele é professor porque ele é mestre. Ele estudou, se esmerou em estudar para dar aula. Então o aluno tem apenas que receber e agradecer pela formação e pelos conhecimentos que estão sendo passados para ele. Mas infelizmente a criatura não tem se tornado humilde ao ponto de reconhecer que Deus é Senhor. Então a criatura possui em sua natureza um coração endurecido, empedernido por causa do pecado. Isso a gente sabe e conhece perfeitamente. Agora vamos aqui ver, irmãos, o conhecimento que temos acerca desse Deus também distingue das suas criaturas, no sentido de você, depois, diante de tudo que eu falei até aqui, reconhecer a perfeição infinita desse Deus. A criatura possui em sua natureza características do Criador, informações, conhecimentos acerca desse Deus. Porém, o homem, por causa do pecado, ele não tem a menor condição de ter discernimento disso. Por exemplo, o homem
tem autovolição, tem vontade, tem sabedoria, tem conhecimento, as quais estão inerentes nos seres por Deus criado, conforme a sua imagem e semelhança. Aí o homem também tem uma virtude de amar, porque Deus é amor. E diz João que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, essas condições ou atribuições que o homem recebe desde que ele passou a existir, elas são através do conhecimento que os homens têm pelo Criador. Enquanto que os atributos incomunicáveis, vamos ver que há duas interpretações dentro da teologia. Esses atributos estão divididos sobre dois aspectos. Por que incomunicável, pastor? O que é que significa incomunicável? São perfeições divinas que não têm nenhuma relação com a criatura. Por exemplo, Deus é autoexistente, Ele é imutável, infinitamente imutável. Esse é o conhecimento não revelado aos homens, porque isso é como se fosse um mistério, um segredo. Voltando aqui ao texto de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as que são reveladas a nós e aos nossos filhos, para que nós assim obedeçamos as suas leis ou a sua palavra. Vamos ver aqui um exemplo daquilo que é comunicável. Nos faz sentir que, por exemplo, o conhecimento da bondade, do amor, da sabedoria, da verdade, são exemplos de atributos comunicáveis. Incomunicáveis Deus existe, mas eu não sei como foi que Ele passou a existir. Se é que a gente poderia dizer isso, porque eu acho que até isso seria um pecado a gente dizer isso. Deus não passou a existir, Ele sempre existiu. Existem outros atributos que são dados como comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis, naturais, por exemplo, existe relacionamento com a natureza. Por exemplo, o homem que foi criado conforme a imagem e semelhança, ele tem inteligência, ele pensa, mas é diferente do animal que tem uma mente, mas age pela intuição. O animal, ele não tem vontade de agir como homem, ele não tem autovolição. O animal, ele age por intuição. Ele tem fome, vai comer. Ele está com sede, vai procurar água para beber. Mas ele não diz: eu estou com sede, eu estou com fome. O homem diz. A criança recém-nascida chora quando está precisando de ser amamentada. A mãe vai lá, o menino chora, está precisando de ser amamentado. Embora ela não tenha ainda a capacidade de pensar, mas o choro é um pedido, o choro é um clamor, o choro é a vontade dela expressa, entende? Então, esse conhecimento, conforme estamos vendo aqui, é natural. E existe o conhecimento moral, entende-se como o homem tem raciocínio, distingue a mão direita da esquerda, sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E se eu perguntar aqui, a pessoa que seja de menor idade, que já tenha atingido a idade da razão, ela sabe distinguir a mão direita da esquerda. Ela sabe quando está doendo pelo gemido, embora ela talvez nem fala, mas ela expressa isso. Então, dentro desse conhecimento vem também o conhecimento moral. Por exemplo, o homem tem um coração perverso, faz as coisas erradas. O animal não tem isso. Vamos usar aqui uma ilustração para ver se você entende bem claro isso aqui.
O homem casa com a mulher, legitimamente, vai ao juiz, casa com aquela esposa, e casa por amor, porque quer viver a vida, constituir família. O animal se junta com o macho, se procura um animal, uma fêmea, e vai ter filho, vai ter filhote. Depois aqueles filhotezinhos vão crescer e talvez até se relacione com a mãe ou com o pai, porque não tem um conhecimento moral de que isso está errado. O homem passa a ser infiel à esposa, ou a esposa ao marido, por conhecimento de que realmente aquilo está errado. Por isso que faz as ocultas, por isso que faz as escondidas, por isso que faz por debaixo de 7 capas. Isso é um conhecimento moral, comunicável, podemos assim dizer. Existe o natural e o moral. Eu queria dizer para vocês que diante dessa compreensão, o homem procria-se, o animal procria-se também, só que um tem um conhecimento moral. Eu não posso ser infiel à minha mulher, ao meu marido. Se você fizer isso, a sua consciência vai doer, vai arder. Então, quando a gente vai para os atributos de Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em toda parte, em todo lugar. E esse conhecimento é dessemelhante ao nosso, porque nós não temos a compreensão como é que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, contemplando a tudo e a todos, inclusive até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Como compreender isso? Isso é inimaginável. Mas Deus é assim. Ele é assim. Jó, no capítulo 37, versículo 16, eu já estou na reta final aqui da conclusão. Olha o que é que Jó disse, inclusive no capítulo 37, 38, 39 e 40 até o verso 2. E nós estudamos aqui quando estudamos o livro de Jó. Jó diz assim: tens tu notícia do equilíbrio, Deus falando para Jó, tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Verso 38, tens ideia nítida da largura da terra? Foi perguntas que Deus fez a Jó, estava cheio de razão. Dize-mo se o sabes. Versos 40 e 1 e 2, ele diz: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Você tem condições de responder isso aqui? É Deus que está questionando com Jó. Então, meus irmãos, lá em Provérbios 8, capítulo 8 e o capítulo 9, quem quiser saber a sapiência, a sabedoria, Deus é a fonte de toda a sabedoria. E ainda Romanos capítulo 11, versos 33, 34 e 36, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos terminar lendo essa parte da Escritura. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, eu já estou concluindo. Eu achei isso aqui interessante, embora a gente já tenha lido muitas vezes, mas nos versos 33, 34 e 36, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória, amém. E aí, dentro dessa conclusão, eu posso dizer para os irmãos que os atributos incomunicáveis são os que o homem não terá jamais a capacidade de descobrir
E eu quero contar para vocês aqui uma história que é uma ilustração, né? Conta-se que uma criança estava na beira da praia. Toda criança, quando chega na beira da praia, ela fica ali fazendo castelo de areia, ela faz um buraquinho lá de terra, fica trazendo água, né, irmão Zeni? Fica trazendo água para botar no buraco, né? Então tinha um professor materialista que estava observando aquela criança incontáveis vezes, ia lá no mar, trazia um baldezinho com água, botava dentro de um buraco que tinha colocado. E passou horas e horas, e o professor materialista ficou muito apreensivo, preocupado com aquela ação daquela criança. Então chegou pertinho dela e disse: ô meu filho, o que é que você está fazendo? Que desde hoje que eu vejo que você tira a água dali do mar e bota aí dentro desse buraco. Ele disse: eu estou querendo botar toda a água que está aí aqui dentro desse buraco. O professor disse: jamais, meu filho, você vai conseguir isso. Assim como o senhor jamais vai compreender e vai aceitar que Deus existe. A criança deu essa lição para aquele professor materialista. É que os homens não querem admitir, não querem aceitar, não querem ter a humildade de reconhecer que Deus é grande, é maravilhoso, é soberano. O rei Davi, quando foi reconstruir o templo, que foi seu pai, era o rei Davi queria construir, mas quem construiu foi seu filho Salomão. Ele fez ele deu essa em 1 Reis capítulo 8 versículo 27, ele deu essa definição acerca de Deus, e eu quero terminar com essa ilustração aqui. 1 Reis capítulo 8 versículo 27, essa passagem, ele diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. São palavras de Salomão. Então, verdades a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, nós temos que aceitar pela fé que Ele é absoluto, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é misericordioso, que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Amém, irmãos? Os seus atributos são comunicáveis e incomunicáveis. Ele também é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é grande, é majestoso. Ele se manifestou às criaturas de forma que o seu conhecimento é conhecido através das suas misericórdias que não tem fim, o seu amor, a sua bondade, a sua sustentabilidade, toda a obra da criação. E aqui eu quero entrar num detalhe, irmãos, que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Inclusive está havendo um congresso, não sei se é na Suíça, parece-me que é na Suíça, dos homens mais ricos do mundo, preocupados com a população mundial. E que eles estão preocupados? Eles estão querendo fazer com que haja uma diminuição da população mundial. E aí usa de muitos expedientes que eu não posso dizer aqui para vocês, né? Diante de tantas coisas que estão surgindo hoje, tanta doença, mudança de clima. É como se o homem estivesse dizendo assim: ó Deus, se aumentar a população, vai dar problema. Quando que Deus lá em Gênesis diz: crescer e multiplicar, encher e povoar a terra. Mas os homens estão querendo saber mais do que Deus, querendo limitar a população da terra, como se Ele tivesse o controle de fazer isso. Eu quero dizer para os irmãos que, baseado nesse estudo de hoje, eu estou preparando um sermão que eu vou pregar brevemente, que vai ter como título o que o homem é capaz de fazer para estar no poder. Amém? O que o homem é capaz de fazer? Vocês nem imaginam. Ele é capaz de matar, tirar a vida do próximo, do seu semelhante, para que ele possa ter a grandeza de dizer: eu
posso existir, você não. Misericórdia, meus irmãos. Isso está para acontecer. Estamos diante de uma possível terceira guerra mundial. Isso está caminhando para isso. Ninguém se espante, mas é cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras. Tudo que está acontecendo hoje no mundo, a Ucrânia, a Rússia, a China, Estados Unidos, o Irã, Israel agora lutando pela sua sobrevivência. Eu vejo nisso tudo, irmãos, o homem querendo ter o controle, o domínio. O mesmo pecado que os nossos pais foram persuadidos por Satanás, e ele conseguiu convencer os nossos pais lá no Éden. Se você provar deste fruto, você vai ficar como Deus, soberano, poderoso. E esse espírito ambicioso está no coração de toda criatura. Portanto, que nessa noite você saia daqui dizendo: eu nunca vou compreender, eu nunca vou ter uma compreensão a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, mas eu sei que Ele existe. Amém? Eu sei que Ele existe, eu creio, e eu vou continuar confessando a Ele enquanto eu existir. Eu quero agradecer a você que esteve conosco e convidá-los para que amanhã outra vez estejamos juntos para ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus, a qual será ministrada pelo pastor Levi Porto de Moraes. Continue ligado conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para toda a sua família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.